1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 13. Quantos encontraram? Amém. A palavra diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Nós vamos falar nessa manhã, subordinado ao tema, a criação dos filhos na fé diante dos desafios no mundo. A criação dos filhos na fé diante dos desafios no mundo. É o tema que, obrigado minha irmã, que nós vamos falar um pouco nesta manhã. É interessante que eu vejo aqui alguns pais e, de fato, a criação dos nossos filhos é algo que é desafiante para nós. Porque depois de todas as reflexões que nós fizemos em relação a esse tema, a gente chega a uma conclusão de que não existe uma metodologia, não existe um passe de mágica, não existe um antídoto que venha resolver todos os problemas quando se tange e se discerne a questão da criação dos filhos. Porque é algo muito dinâmico, é algo que o que dá certo na minha casa talvez não dá certo na sua casa. O gosto do meu filho talvez não seja o gosto do seu filho. Aquilo que eu faço dentro da minha casa que consegue bons resultados, talvez se faça na casa de outro, não tem os mesmos resultados. E a gente passa a enxergar que essa dinâmica, essa metodologia, ela é um pouco diferente. Vamos ver lá? Mães e pais têm a responsabilidade de servir de modelo para um comportamento cristão maduro. Mães e pais têm a responsabilidade de servir de modelo para um comportamento cristão maduro. Primeiro, fazendo o quê? Vamos ler juntos? Amando os seus filhos. Segundo, suprindo as suas necessidades. Terceiro, ensinando. E quarto, disciplinando com justiça. É interessante que o amor vem em primeiro lugar. É por isso que nós lemos o texto de 1 aos Coríntios, porque nela o apóstolo Paulo ele vai nos falar em relação à superioridade do amor. O versículo de número 13, que acabamos de ler, diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior dos três é o amor, ou seja, o amor é superior à fé, o amor é superior à esperança. E o princípio de amar os nossos filhos vai justamente nos dar a característica de persistência, vai nos dar a característica de saber educar os nossos filhos, criar os nossos filhos. O amor vem em primeiro lugar justamente por isso, porque ele vai nos mostrar que a essência da criação dos filhos, a essência da criação dos adolescentes consiste em amar o adolescente, consiste em amar o filho. De que forma? Suprindo as suas necessidades. Quando a gente fala de necessidade, a gente abre um parêntese, porque tem muita gente que acha que o suprimento das necessidades é apenas colocar o feijão, o arroz, o leite, o pão, né? As necessidades básicas alimentares na mesa. Infelizmente, algumas pessoas não fazem nem isso. Mas muitas vezes, por fazermos isso corretamente, falamos, não, eu supro as necessidades dos meus filhos. Eu dou a escola, eu dou o sustento, eu dou o que eles precisam, e na verdade o suprimento de necessidades vai além, porque o ser humano ele não tem só a necessidade alimentícia, o ser humano tem a necessidade afetiva, o ser humano tem a necessidade de amor, o ser humano tem a necessidade de carinho, o ser humano tem a necessidade espiritual, o ser humano tem um leque de necessidades que estão em volta dele, que vão muito além da questão alimentar. Outro princípio é o ensino. Como é que eu vou ensinar? Eu ensino, em primeiro lugar, aquilo que eu aprendo. Eu ensino aquilo que primeiro eu sei para mim mesmo e depois eu passo a ensinar para os meus filhos.
Qual é o melhor ensinamento que podemos dar aos nossos filhos? Quem pode me responder? Tem uma frase que eu gosto muito que vai responder isso. A frase diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O maior ensinamento que nós vamos dar aos nossos filhos chama-se o nosso exemplo. Tem um ditado popular que diz que casa de pai é escola de filho. E eu preciso transmitir, e dentro dessa transmissão do ensinamento está, por fim, a disciplina. Disciplinar com justiça. E eu destaquei aqui um texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4, que fala: pais, não susciteis ou não provoqueis a ira aos vossos filhos. E é interessante porque, às vezes, nós vamos disciplinar, e a nossa forma de disciplinar os nossos filhos vai muito além da necessidade. Nós nos espelhamos na disciplina dos nossos filhos, muitas vezes no exemplo que nós tivemos dentro da nossa própria casa. E se você analisar bem a criação dos nossos tempos, a criação dos nossos dias é totalmente diferente, antagônica, se opõe à criação dos dias atuais. Nós temos, para vocês terem uma ideia, exemplos de crianças que chegam a debater com os adultos. A facilidade do acesso à informação dão às crianças e muitas vezes aos adolescentes uma maturidade que vem antes do tempo. E é aí que eu preciso saber disciplinar, como disciplinar os nossos filhos. Vamos para a próxima. Primeiro, provocamos os nossos filhos quando maltratamos fisicamente, abusamos psicologicamente, humilhando-os, tratando-os com desrespeito, negligenciamos as suas necessidades, não tentamos entendê-los, esperamos demais deles, sonegamos o nosso amor para conseguir que façam o que queremos em troca de carinho, forçamos a aceitar os nossos alvos e ideias e nos recusamos a admitir os nossos erros. Pais também erram. Pais também estão sujeitos aos erros e muitas vezes, meus irmãos, nós temos percebido que no trato com os nossos filhos, às vezes nós excedemos. Às vezes nós agimos com exagero na questão do maltrato físico, por exemplo. Ah, pastor, está escrito na palavra que nós temos que corrigir o nosso filho com vara, mas tem crianças que são espancadas dentro de casa. Tem pessoas que exageram descarregando nos filhos toda a sua raiva. Tem pessoas que descarregam nos filhos a tensão do seu dia, os problemas vividos, enfrentados no seu cotidiano. Ele chega no filho e diz: hoje eu desconto tudo em você, hoje eu te pego. E meus irmãos, tem filho que tem realmente, não é nem respeito ao pai não, é temor, pavor, porque a correção é bíblica. Está lá na Bíblia, a gente não pode discordar disso, mas existe uma forma que é superior a isso, que é o amor, educando em amor, transmitindo essa educação. E quando nós falamos aqui a questão de provocar a ira, nós estamos falando muitas vezes dos abusos psicológicos, das humilhações, das palavras que muitas vezes impensadas são ditas por pais e mães aos seus filhos. Quantos de nós aqui, talvez na nossa infância, nós já ouvimos o nosso pai dizer assim: esse menino não presta para nada, esse menino não vai a lugar nenhum, esse menino não vai dar para nada nessa vida. Às vezes é uma forma que o seu pai ou a sua mãe usou no passado para falar que você precisa melhorar, mas veja como eles falavam: esse menino não vai chegar a lugar nenhum, esse menino não vai a lugar nenhum, esse menino não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos, meus irmãos, não suscitar a ira nos nossos filhos, mas abençoar os nossos filhos, respeitando. Muitas vezes, algumas pessoas negligenciam suas necessidades. Outra coisa, tentar entendê-los, esperar mais deles. Às vezes nós só negamos o amor, a gente só abraça, só transmite um carinho, só faz um afago no filho, como se fosse uma troca de carinho, e não é assim. A gente precisa aprender nesta manhã. Vamos para a próxima? Uma das coisas que a gente precisa aprender nesta manhã é que os nossos filhos, eles são diferentes de nós.
eles têm muito do traço de DNA, o traço, às vezes, físico. Tem filhos que você olha para o pai e você está vendo o filho. Você olha para o filho e você está vendo o pai. Tem filhos que você observa o jeito, o pessoal fala assim, o gênio do pai, o gênio da mãe, o jeito de se expressar, a forma de falar, realmente, de fato, são parecidos. Mas os filhos, assim como os pais, eles têm o quê? Personalidades diferentes. O seu filho veio de você, da junção de você com a sua esposa. Mas você já parou para perceber que você gosta de uma fruta e às vezes ele não gosta da mesma fruta? Você já parou para perceber que você tem um desejo em relação a alguma coisa que o seu filho não gosta? Ou às vezes são parecidos? Às vezes também são parecidos, mas a identidade dele é diferente, a personalidade dele é diferente, e vai justamente, como tem aquela ilustração naquela foto, vai às vezes chocar, conflitar com o que nós pensamos. Quantos pais não desejam para os filhos assim, quando meu filho crescer, meu filho vai ser um médico? Meu filho vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai ser um médico bem-sucedido. E o menino está lá ligando para negócio de medicina. O menino é invocado com bola, ele gosta de bola, de futebol. No coração dele está lá, quando eu crescer eu vou ser um professor de educação física. Eu vou ser um biólogo, eu vou sair por dentro das matas pesquisando aí a fauna, a flora, os bichos, os animais. E o pai está lá, porque nós temos personalidades diferentes que se chocam. E eu preciso, antes de qualquer coisa, aprender a lidar com o meu filho, com a minha filha. Os pais, têm personalidades diferentes dos seus filhos. Vamos à próxima? E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. Interessante que pesquisando, está ruim para ler ali, mas eu vou ler para vocês. O homem do slide aqui não está muito caprichado aqui não. Mas interessante que nós vamos encontrar na palavra de Deus muitos caminhos que falam a respeito da fé, do amor, de buscar a Deus, de ler a palavra. Mas se você for analisar bem, a Bíblia ela menciona pouco a questão da criação dos filhos. Não temos muitas referências, até porque nós vamos ver aqui no Novo Testamento, principalmente, a questão da criação dos filhos, ela está muito ligada à visão da igreja, a visão espiritual, a visão que nós devemos exercer a nossa fé e subalterno à nossa fé, subjugado à nossa fé, vem como uma escada todos os princípios que norteiam a nossa fé e passa também pela criação dos filhos. Mas estudando e lendo o Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse instante, no livro de Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ver uma ordenança de Deus clara em relação aos nossos filhos, a criação dos nossos filhos. Porque a palavra de Deus, ela fala a respeito de todos os temas, a respeito de todos os assuntos. Se fosse falar de saúde, falaríamos baseado na palavra. Se fôssemos falar de ecologia, de meio ambiente, se fôssemos falar de céu, de inferno, qualquer tema a Bíblia fala. E sobre a criação dos filhos, apesar de termos poucas referências, mas a Bíblia vai nos ensinar, o próprio Deus falou em relação a essa situação. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou quem? O Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra e para que possas, a terra a que passas para possuir. Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu e quem? O teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado aonde? Em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aí tá bom. Eu queria destacar apenas algumas palavras que nós lemos aqui. Primeiro, tu. A palavra de Deus, ela é um referencial para nós. E a Bíblia nos ordena que estas palavras sejam inculcadas. Sua tradução diz isso também? Inculcará. Sabe o que significa inculcar? Colocar na mente de forma que a todo tempo venha à tona a lembrança da palavra de Deus, a lembrança dos estatutos de Deus. Olha, teme ao Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos e mandamentos, tu e o teu filho. Nós estamos transferindo para a escola o que é dever dos pais. Nós estamos transferindo para a igreja o que é dever dos pais. A transmissão dos ensinamentos de Deus, dos estatutos de Deus aos nossos filhos, é uma responsabilidade dos pais. Diga-se, é uma responsabilidade minha. O Senhor disse diretamente para mim: olha, tu inculcarás a teus filhos, e desta palavra você falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Você já parou para perceber que a Bíblia é o assunto, às vezes, menos comentado dentro da casa da gente? A gente fala de WhatsApp, Facebook, fala da Rede Globo, do Jornal Nacional, fala da prisão de Lula, fala do soltou fulano, fala do juiz, fala do pastor, fala da igreja, fala de tudo, mas poucas vezes nós tomamos como cultura na nossa vida termos um momento para falarmos da palavra de Deus dentro da nossa casa. O culto doméstico, por exemplo, meu irmão, é algo do passado. Não existem mais. O momento de assentarmos e termos um momento com Deus, com a nossa família, dentro da nossa casa, está ficando escasso porque nós temos muitas coisas ao nosso redor que tiram de nós esse momento com Deus. Mas eu preciso ver, meus irmãos, que esta é uma responsabilidade, porque a criação dos filhos, pode passar a próxima. A criação dos filhos segundo os preceitos cristãos envolve muita coisa. E hoje é um desafio que nós temos diante da sociedade que nós vivemos. É um desafio que nós temos diante do comportamento do mundo em que nós estamos vivendo, criar os nossos filhos segundo os preceitos cristãos. Envolve o seguinte: primeiro, diga comigo, ouvir. Aí você fala assim, será que é ouvir o filho? Não, é ouvir a voz de Deus. O bom pai, a boa mãe, ela ouve os mandamentos de Deus, compreende-os tão bem, a ponto de tê-los guardado aonde? No coração, tornando-se parte do seu próprio ser. É estar cheio de Deus, a ponto de você conseguir derramar Deus dentro da sua casa. Esse aprendizado vem de onde? Vem de estudar regularmente a Bíblia, a palavra de Deus, que traz luz a nós através da iluminação do Espírito Santo. Muitas vezes as coisas que ocorrem com os nossos filhos não é 100% culpa deles. A culpa é nossa. A culpa é nossa, porque nós deixamos de fazer o que é certo. Nós deixamos muitas vezes de ouvir Deus falar aos nossos corações. E eu preciso trazer de volta Deus. Quando o princípio é família, eu preciso trazer Deus para dentro da minha casa. Eu preciso ouvir Deus. Segunda coisa, obedecer. Primeiro ouvir, depois obedecer. Não adianta só ouvir, não adianta só ler, não adianta só saber. Eu preciso colocar em prática. Conhecimento não é o bastante.
Além de ouvir, os pais precisam estar empenhados em cumprir as ordens e decretos de Deus. Cumprir as ordens e os decretos de Deus. Meu filho, você tem que orar todo dia para dormir. Mas quando o papai deita para dormir, meu irmão, papai dorme e não ora. Meu filho, você tem que todo dia orar antes de almoçar. Mas papai senta para almoçar e não ora. Eu não estou obedecendo aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Então, quando os pais não demonstram o desejo de obedecer a Deus, o que é que acontece com os filhos? Os filhos estarão menos inclinados a obedecerem aos seus pais. É um princípio. Se eu obedeço a Deus e o meu filho vê em mim a obediência a Deus, automaticamente ele vai me obedecer. Por que esse menino está desobediente tanto assim? Porque papai aqui não está obedecendo o papai do céu. Porque o princípio está cortado. Então eu preciso obedecer a Deus para que o meu filho possa ver em mim também a questão da obediência. Terceiro, que foi o primeiro que eu coloquei de todos, amar. Devemos amar ao Senhor e nos entregar inteiramente a Ele, de todo o coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Eu preciso amar a Deus, eu preciso ouvir, vamos recapitular? Ouvir, obedecer e amar. Eu preciso amar a Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso obedecer a Deus, mas eu preciso também, depois de ter feito isso, ensinar é o próximo. Mas não é só ensinar. Eu preciso ensinar diligentemente. O que é ser diligente? É ter uma capacidade de fazer isso com maestria, a capacidade de transmitir para o meu filho diligentemente, com diligência, com responsabilidade. Embora criar o filho não seja uma única tarefa que um pai tem na vida, porque são tantas as tarefas, são tantos os afazeres, ela é uma responsabilidade importante que não pode ser feita de qualquer maneira. Você precisa ser diligente na criação do seu filho, nos ensinamentos que você transmite a ele. E como é que é feito isso? Segundo ponto aí, repetidamente. A Bíblia revela que ensinar não é algo que se faz uma vez só. Os pais devem estar envolvidos nessa atividade constantemente, de dia e de noite. E o texto de Deuteronômio falou assim, olha, senta com ele em casa, andando pelo caminho, à noite, aonde você estiver, fala a palavra de Deus para ele. Ah, mas o pastor Val, quando prega aqui de domingo, é uma benção, meu filho é instruído na palavra, mas e a responsabilidade do pai? E a responsabilidade da mãe em transmitir a palavra? Outro termo, naturalmente, quando sentamos, andamos, deitamos, levantamos, devemos procurar oportunidades para ensinar. Olha aqui, os devocionais familiares diários são valiosos, mas os pais devem ensinar sempre que surgir uma oportunidade. Lembra como Jesus fazia com os discípulos? Jesus, é lícito pagar imposto? Jesus falou assim, pega uma moeda aí. O que é que tem na moeda? César. Ah, é? Então dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. No cotidiano Jesus ensinava. No cotidiano Jesus mostrava as verdades. No cotidiano Jesus ensinava, instruía aos seus discípulos. E na nossa vida, na vida dos pais, nós precisamos também fazer isso. Transmitir esse ensinamento naturalmente. Os filhos veem em nós e aprendem conosco. Os devocionais, eu falei aqui, quando surgir a oportunidade, outra situação, pessoalmente. As nossas palavras não influenciam tanto quanto as nossas ações. Isso nos leva de volta à primeira parte do texto de Deuteronômio que nós lemos, quando os pais ouvem, obedecem e amam, estão servindo de modelo para os seus filhos e reforçando o que é dito em casa. Teu filho aprende com o teu exemplo. Teu filho, a maior escola do teu filho, a maior vitrine do teu filho, o maior aprendizado do teu filho é a tua própria vida. Interessante, né? Quando nós vemos um texto aqui, as palavras em casa. Em casa.
essas palavras que hoje te ordeno, todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Uma palavra que nós destacamos aqui: escreverás nos umbrais da tua casa, ensinarás ao teu filho em tua casa. Os colegas, os professores são importantes no ensino, na educação do nosso filho, mas o mais importante vem da onde? De casa. Costume de casa, vai à praça. Eu ouvi isso de uma menina, ficou guardado no meu coração. Costume de casa, vai à praça. É dentro de casa. Vamos ver a próxima? Como evitar problemas na criação dos filhos? Aí, muitas vezes você pode estar pensando no seu coração: pastor, na minha experiência de vida, eu fiz tudo certo. Eu amei, eu servi a Deus, eu instruí, eu orei, eu ajudei, eu levei para a igreja. Mas quando meu filho levantou o cangote, a primeira coisa que ele fez foi, abrir, como é? Tem um termo que o pessoal fala assim: abrir o gás, soltar o gás, sei lá, né? Vazou, como diz na linguagem popular aí. A criação dos nossos filhos, ela é uma responsabilidade que está sobre nós. Mas no decorrer da nossa vida, a gente vai perceber que algumas pessoas, alguns filhos, eles talvez se percam no meio do caminho. Pastor, isso aconteceu comigo. Eu fiz tudo certo. Mas na hora que meu filho cresceu, o cangote endureceu, ele saiu da presença de Deus. E a culpa está sobre mim? Não, você fez a sua parte. Você fez a sua parte, porque em toda a sociedade, a gente crê que há uma instituição, que é a igreja, que ela tem um papel fundamental no sentido de influenciar a infância, a educação dos filhos, o desenvolvimento da família. Não existe, a gente tem que colocar na cabeça dos nossos filhos o seguinte: que não há maior prazer, e bíblico isso é, do que estarmos na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. De estarmos na presença do Senhor, porque de várias maneiras a igreja pode influenciar para evitar que problemas ocorram também na educação das crianças. Outro dia a gente fez uma programação na igreja lá, não sei se foi para adolescente, para criança, de manhã, e aí a professora falou assim: mãe, por que você não trouxe seu filho? A mãe falou assim: meu irmão ou minha irmã, o menino estuda de manhã a semana toda, aí domingo, que é o dia de descansar mais um pouquinho, deixar o menino dormir um pouquinho, né? O menino está cansado, acorda cedo a semana toda, e a gente percebe, meus irmãos, que muitas vezes, aí a gente lança uma semente na criação dos nossos filhos. Que semente é essa? De não gostar de ir para a igreja. Na casa da gente, a gente fala mal do culto, fala mal do pastor, fala mal da irmã, fala mal da diaconisa. A gente chega em casa e fala para o filho assim: meu filhinho querido, bora para a igreja. Para onde? Para a igreja? Se em casa papai e mamãe só fala mal da igreja, se em casa papai e mamãe pica o pau nas obreiras, fala mal de todo mundo, que atrativo o teu filho vai ter, que referência o teu filho vai ter na hora de vir para a igreja? E é interessante porque a igreja tem esse papel fundamental na questão da educação religiosa. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês aqui: se não fosse a igreja do Senhor Jesus na face da terra, o que seria da nossa sociedade? Com a presença da igreja, já é o que é. Imagine se não tivesse a igreja. Porque nós temos aqui na igreja, pode passar o próximo, a questão da educação religiosa. Aqui na igreja os nossos filhos aprendem através dos sermões, através da escola bíblica dominical, através dos seminários, através dos retiros. São metodologias que vão incutindo na cabeça dos nossos filhos a educação religiosa. Pequenos grupos de estudos podem ensinar as famílias como edificar lares cristãos. Os pais podem ser ajudados a se tornarem crentes modelo. Eles podem aprender a ensinar os seus filhos de acordo com o modelo de Deuteronômio 6, fazendo dos assuntos espirituais uma parte normal das conversas da família. A família é a espinha dorsal da sociedade, e famílias cristãs estáveis se constroem sobre a orientação que vem da Bíblia. E geralmente
O maior porta-voz de Deus na face da terra chama-se a igreja. A gente precisa influenciar os nossos filhos a estarem na igreja, a virem para a igreja, a amar a igreja, a amar o pastor, a amar a obra de Deus, porque a igreja de amanhã serão os nossos filhos. Os nossos filhos que comporão a igreja, os pastores, os levitas, os missionários, quem organiza o seminário, quem faz tudo, serão os nossos filhos. E como a gente está projetando essas mentes, essas cabeças para o futuro. Outra coisa, fortalecimento do casal. Quando os casamentos são felizes, pode mudar aí, meu irmãozão? Quando os casamentos são felizes e produtivos, isso influencia positivamente na criação dos filhos, porque cria estabilidade, cria segurança para o lar. Problemas com os filhos podem causar tensões no casamento e assim como problemas no casal podem também atingir os filhos. Portanto, eu preciso contribuir para a felicidade do casamento e é uma forma de evitar problemas na criação dos filhos. Casais desestruturados muitas vezes geram filhos desestruturados. Casais com problemas muitas vezes influenciam negativamente, como casais que vivem em harmonia também influenciam positivamente dentro da criação dos filhos. Vamos seguir? O encorajamento é outro ponto. Interessante porque todas as pessoas precisam de encorajamento. Porque todos nós temos uma tendência muito grande a desencorajar-nos, a ficarmos desanimados em alguns pontos e aspectos da nossa vida. Aliás, a gente tem mais facilidade de desanimar do que de animar. Porque o desânimo é uma coisa normal, contagiante, influenciador. Mas o encorajamento, ele é totalmente ao contrário. Um homem, certa vez, foi convidado para dar uma palestra num grupo de adolescentes e perguntou à filha dele, pequena, o que é que ele deveria dizer àquelas pessoas? E a filha dele respondeu, olha, para terem paciência, porque seus pais ainda estão aprendendo a criar os seus filhos. E de fato, é uma construção mútua. Você já teve um filho? É o segundo? É o terceiro? Mas a criação, pastor Val, de cada um é diferente. Os temperamentos são diferentes. Né? O desejo é diferente. Você cria 50 filhos, suponhamos assim. Eu sou de uma casa de nove filhos. 2 morreram, temos 7 vivos. Interessante que ninguém parece com ninguém. Se eu botar meus 7 irmãos aqui e ficar do lado de cada um deles, ninguém vai falar assim, rapaz, é teu irmão? É. É teu irmão? É. Por parte de mãe, de pai, mãe e pai, tudo junto. Até a fisionomia é diferente. Ninguém parece com ninguém. Agora imagine, se a fisionomia é diferente, imagine o interior. É diferente cada filho, você que tem mais de um filho, você convive com esses filhos, você sabe que cada um é diferente. É diferente um do outro, é diferente no jeito, é diferente. Tem um filho que gosta de comer carne, tem outro que acha que carne não presta, tem outro que só gosta de comer verdura, tem outro que gosta, tem um estilo de se vestir, e muitas vezes já vem de berço, né? Já vem de berço, você tem um momento ali que você consegue ainda mostrar ao seu filho, dar a roupa para ele vestir e tal, mas chega um momento que ele se torna independente e esse processo passa na adolescência, a gente vai ver ainda. É diferente, então, há momentos em que os membros da família precisam de encorajamento, e vem através de quê? Primeiro, da oração. A oração é a base, a oração é o fundamento da família, é o fundamento para que haja um encorajamento. Segundo, as expressões verbais. Tem gente matando o filho dentro de casa. Tem gente que com as palavras destrói um filho, coloca um filho na lama, no chão, debaixo do chão. A mesma palavra que você tem a capacidade de colocar o teu filho para baixo, você tem a capacidade de colocar o teu filho para cima. A mesma capacidade que você tem, às vezes, de expressar o que é ruim, de lançar uma maldição, você tem a mesma capacidade de transformar em bênção, de abençoar o seu filho. Quando você está cheio de raiva ali naquele momento, que seu filho faz alguma coisa errada, você fala tanta asneira, tanta besteira, tanta coisa. Mas por que no momento de paz, de amor, de tranquilidade, você também não fala as coisas boas para os seus filhos?
que a gente tem a capacidade de criticar mais do que de elogiar. E a gente vai ver que as expressões verbais de apoio emocional, na expressão daquela menina, olha, o que é que eu digo para os pais? Eu digo que eles estão aprendendo, a gente está aprendendo a criar os nossos filhos, como os filhos também estão aprendendo a ser filhos. Claro que a gente tem uma vantagem, que a gente já viveu mais. A gente já teve a experiência de ser filho, agora a gente está tendo a experiência de ser pai. Mas é uma construção. A gente precisa construir isso junto. Outro dia, meu filho está aqui, minha esposa também, minha sobrinha, Malu, e eu vivi uma experiência interessante em relação a isso, porque, como pai, às vezes a gente erra, a gente faz algumas coisas, alguns exageros. E eu ia pregar na igreja lá, na quinta-feira, e sabe aquele dia que você passa em comunhão com Deus, em jejum, em oração, buscando a Deus, quando deu 6 horas, a gente tomando banho para ir para a igreja, e aí aconteceu um fato assim, diferente. Eu coloquei aquele, chama pato, coloca dentro do vaso, né? Tipo um adesivozinho assim, que a água vai passando por ele e vai deixando, exalando aquele cheiro bom e tal de limpeza. E eu falei assim, rapaz, se esse negócio solta esse cheiro de limpeza, eu vou colocar um na parede. Olha que cabeça. Coloquei um na parede do banheiro. Deixei lá. E aí, rapaz, tem um rapazinho que chegou assim, viu aquela novidade, não sabia o que era, colocou o dedo. Aí ficou a marquinha do dedo lá. Quando eu cheguei, que eu olhei, eu falei, rapaz, esse menino botou esse negócio no dedo e passou aonde? Será que passou no olho, na boca? Preocupação de pai, né? E aí eu chamei o menino. Vem cá. Ele veio. Aí eu falei assim, rapaz, tu fez o quê? Tu passou esse negócio e tu passou aonde? No olho, Ao invés dele falar, ele se travou. Ele parou. Eu falei assim, rapaz, eu estou falando contigo, moço. Me responde. E ele travou de novo. Eu falei, rapaz, tu passou no olho, rapaz. Tu colocou esse negócio na boca com medo de ter um problema, uma intoxicação, alguma coisa. E o menino parou. Rapaz, aquilo foi me subindo um fogo, rapaz. Mas não foi o fogo da unção nem do Espírito, não, viu? E eu falei assim, rapaz, explica aí, fala aí, moço. E ele parou. Acho que ele ficou com tanto medo da expressão minha assim, sabe? E parou. E eu falei, rapaz, tu não vai falar, não, tu vai falar isso agora. Peguei o cinto. Eu levei esse moço para o quarto e dei uma surra e pau, e pau. Aí depois que eu parei, eu fui para o banheiro tomar banho e falei, meu Deus, eu exagerei. Eu senti, eu falei, eu exagerei. Primeira coisa que veio à mente, a consciência acusou logo, eu falei, vou ligar para o pastor e vou dizer, pastor, coloca outro pregador para pregar hoje, porque... Pra você ter uma ideia da sensação de como eu fiquei naquele instante, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E tomando banho ali, eu falei, rapaz, não adiantou nada a oração o dia todo, o jejum o dia todo. A palavra já estava preparada. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou chegar no altar agora, eu vou pregar uma palavra. Eu desse jeito, com tanta ira, eu peguei o menino, mas você precisa ver que... Aí depois eu chamei ele, tomei o banho, né? Tomando banho ali, eu falei, meu Deus do céu, não vou pregar hoje não. Chamei o menino, sentei com ele, falei, eu queria lhe pedir desculpa. Não precisava isso tudo que eu fiz. Agora eu quero conversar com você uma coisa. Quando seu pai lhe perguntar uma coisa, não é para o seu mal, é para o seu bem. Responda, diga, não pai, eu passei o dedo ali, mas eu vi que o negócio era... Eu lavei minha mão na hora, não coloquei na boca, não coloquei no olho e tal. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar muitas vezes questões tão simples na nossa vida, questões tão básicas que a gente se perde, na verdade, porque vem um descontrole sobre nós, está até fora do encorajamento, né? Vem um descontrole sobre nós e a gente toma atitudes muitas vezes que a gente não deveria tomar, mas não há demérito nenhum em você voltar e reconhecer que você fez errado. Olha, não tem erro nenhum de você chegar para um filho e dizer, filho, me perdoe pelo que eu fiz. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente precisa entender que a gente ainda está aprendendo. É um processo de construção. Ninguém está pronto, não tem a metodologia, como eu disse no início. É dessa forma, se chegar alguém para você ensinar, você pregar o livro de Nani para criar o filho, se você pregar o livro dos melhores psicólogos que existem, que fala a questão comportamental, você vai perceber, meus irmãos, que não tem uma metodologia pronta. Cada filho uma experiência, cada situação uma experiência. Eu preciso aprender que eu ainda estou aprendendo. Vamos passar? Conclusões e orientações aos pais.
conselhos práticos. Aceite o fato de que ser pai ou ser mãe é uma das tarefas mais importantes de sua vida e separe uma cota de seu tempo e de suas energias que esteja à altura de sua importância. Meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Aí você trabalha o dia todo, faz tudo o dia todo. Quando seu filho fala, pai, meu filho, me deixa, que eu estou cheio de coisa para fazer. Teu filho não é importante? Separe uma cota do seu tempo, da sua energia, para que o seu filho se sinta prestigiado, para que o seu filho se sinta importante, para que você consiga dar atenção ao seu filho. Pense bastante profundamente sobre o seu papel como pai. Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que quando o meu marido chama o meu filho a atenção, eu vou lá e desfaço a ordem dele? Será que eu não estou fazendo errado? Será que eu não estou contribuindo para que o meu filho se sinta, não, se meu pai me chamou a atenção, minha mãe foi lá e me defendeu, então na cabeça do menino já processa assim, então eu vou poder fazer errado porque eu vou ter alguém que vai me defender. É lógico. Não considere seu filho como uma extensão sua. Seu filho é diferente, seu filho tem uma personalidade diferente, seu filho tem um gosto diferente, seu filho é diferente. Ele não é meu sonho na minha vida era ser um advogado. Queria ir para uma faculdade, fazer um curso de direito, ser um advogado. Eu não consegui. Agora quem é que vai ser o meu advogado? Meu filho. Não. Se ele gostar de ser advogado, bem. Mas e se ele desejar outra profissão? Não, meu filho é uma extensão minha. Outra coisa, divirta-se com os seus filhos. Às vezes a gente não tem esse momento de lazer. A gente é tão espiritual que a gente não tem um momento de lazer com o filho, com a família. Não vai a uma praia, tem gente que nunca foi a uma praia, tem gente que não vai num clube, tem gente que não tem um momento de lazer com a sua família, de brincadeira, de sentar, de rir, de dar gargalhada, de brincar. A gente precisa desses momentos, é o que nós levaremos na nossa lembrança emocional. É isso, são os momentos que nós vivemos. Mas eu dou feijão, arroz, eu dou sapato, eu dou escola para esse menino. Mas muitas vezes o que vai lembrar, o que vai estar na mente dele, é a emoção dele, aquilo que você viveu com o seu filho. Ame-os e acredite neles. Acredite no potencial do seu filho. Acredite que seu filho é capaz. Acredite que o seu filho vai melhorar. Segundo, espere algo de seus filhos. Dê a ele responsabilidades. Seu filho é capaz. Esse menino não consegue fazer nada. Não, ele é capaz. Espere algo. Outra coisa importante, seja honesto com eles. A honestidade, meu irmão, é um quesito do caráter do ser humano e principalmente do crente que conta muito. A honestidade é algo que precisa crescer no nosso meio. Nós estamos vivendo em uma sociedade desonesta, em uma sociedade corrupta. Dentro de muitos lugares da nossa sociedade a corrupção está generalizada, mas dentro da minha casa eu preciso agir com honestidade para com o meu filho. Não prometa aquilo que você não vai cumprir. Não dê a palavra, é algo que você vai voltar atrás depois. A palavra do crente é se ensina ou não. Passando disso é procedência maligna. Seja honesto. Deixe-os ir. Não somos donos dos nossos filhos e no fim das contas, o melhor que podemos fazer por eles é deixá-los livres nas mãos de Deus. Os filhos não são propriedades nossas. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Nós estamos criando filhos para projetá-los no mundo. Você não está criando filho para ficar dentro de sua casa, não. Eu conheço famílias aí que estão agregando filho e está tendo prejuízo muito grande. Sabe como é agregar filho? O filho sai, o filho casa, traz a mulher para dentro de casa, outro filho sai, casa, traz... Meu irmão, é um problema porque os pais, os avós, no caso, nesse sentido, não tem mais privacidade, não pode fazer mais nada, porque os nossos filhos, a ordem correta, natural, é os nossos filhos serem projetados para uma faculdade, projetados para um casamento, projetados para um ministério, projetados para uma carreira futura, quem sabe qual seja. É a coisa natural. Meus irmãos, pode botar a próxima. Vocês estão gostando? Mas chegou ao fim. Chegou ao fim. E eu queria agradecer a todos vocês, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, podendo compartilhar, sendo instrumento de Deus
nas mãos do Senhor. Mas quem me daria mais 5 minutos aí? Levanta a mão. Pastor Val, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eu tenho mais 1h30 ainda. Então bota o próximo slide, Vaz, por favor. Pensou que ia terminar? É uma pegadinha, tem mais algumas coisinhas só que eu coloquei ali. Vamos continuar. Nós viemos aqui para falar sobre a adolescência. E de fato a adolescência, eu falei sobre a criação dos filhos, né, de uma forma em geral, do pequeno, do grande, do adulto, mas o adolescente é um pouco mais complicado. Por que é complicado? Porque o adolescente significa um período de crescimento até a maturidade, do desenvolvimento intelectual, mental, cognitivo do corpo. Tudo vai mudando, tudo vai amadurecendo, e aí, meu irmão, a responsabilidade é maior. Porque a adolescência, na verdade, ela é um reflexo daquilo que nós fizemos com os nossos filhos na infância. Pastor, meu adolescente é rebelde, meu adolescente é insubordinado, meu adolescente faz tudo errado, meu adolescente eu mando chegar 9, chega meia-noite, meu adolescente... Sabe por quê? A adolescência é um reflexo daquilo que ele viveu na infância, da criação, dos primeiros dias. Tem um dado psicológico que diz o seguinte, que cerca de 70% do caráter do ser humano já vem de berço. Cerca de, não estou afirmando que é 70%. Mas os 30%, para formar os 100%, para formar a totalidade, é feito com base nos ensinamentos que a criança recebe, com base nas orientações, com base nos ensinamentos, com base na formação de indivíduo dentro de casa que ele recebe. E eu posso afirmar, não sou nenhum cientista nessa área não, mas que a adolescência vai ser um reflexo daquilo que foi na infância. É um filho obediente? Com certeza ele vai ser um adolescente obediente. É um filho temente a Deus, orientado nos caminhos do Senhor? Com certeza ele será um adolescente de tal forma. Então, a adolescência significa um período de crescimento até a maturidade, onde as coisas vão mudando, agora de forma mais rápida. Porque 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 5 para 6, 6 para 7, a gente não observa muita mudança, apenas as fotos, o tamanho da roupa que vai crescendo, a gente vai acompanhando, mas na fase da adolescência vem a mudança física, a mudança sexual, a mudança emocional, a mudança intelectual, a mudança social. Então ele se afasta da dependência. Ah não, o pai levava o filho na escola, agora o adolescente já é diferente. Ô meu pai, que coisa cafona é essa? Me solta a minha mão aí. Eu mesmo tenho esse trauma comigo. Eu falo, rapaz, meu filho tem 7 anos. Será que quando tiver com 10, 12, vai deixar eu beijar da mesma forma que eu beijo agora? Vai deixar abraçar da mesma forma que eu abraço agora? Vai deixar aquelas brincadeiras que a gente trata às vezes como uma criança? Será que isso acontece? Ou se vai chegando a adolescência, eu tenho um filho adolescente também, vai chegando a adolescência, vai mudando. Vai se afastando da dependência, da proteção da família e busca uma independência relativa e uma produtividade social. Ele quer ter o seu espaço, ele quer ter o seu ambiente, ele quer ter as suas coisas, quer ter a sua bicicleta, quer ter a sua independência de ir e vir. Então, quando chega a fase da adolescência, na verdade vem uma interrogação. Essa aí da interrogação. A vida do adolescente consiste num amontoado de picos, altos e baixos, vales emocionais, altos e baixos, que vão desde a alegria entusiasmante até a depressão. Porque ele não está preparado para conviver com tantas turbulências, com tantos altos e baixos, com tantas interrogações existenciais. O que é que eu vou ser quando eu crescer? Como vai ser o meu futuro? E agora? E aquela coisa toda vem na cabeça do adolescente. Pode pular para a próxima. A adolescência se divide geralmente em 3 períodos, que se pressupõem pré-adolescência, o início da adolescência, que começa em torno dos 10 a 11 anos, se estende por pelo menos 2 anos. Em seguida temos a média adolescência, período que vai dos 14 aos 18 anos, quando o jovem ainda está cursando o ensino médio. E finalmente vem a pós-adolescência, às vezes chamado fim da adolescência, o período da juventude, que inclui o fim da primeira década de vida e o início da segunda. Agora tem umas questões que preocupam os adolescentes. Como eu falei, a alteração física. A alteração física, meu irmão, é algo que eu sei que já tem uns irmãos aqui que já estão meio de meio-dia para tarde. Já passou dos 50, outros já chegaram aos 60. E a gente
na maturidade, a gente se admira quando a gente pega uma foto da gente e a gente olha assim, rapaz, olha no espelho. Você fala assim, rapaz, esse cabelo branco aqui não tinha não. Eu encontrei o irmão ali hoje, não foi, Varão? Eu falei assim, rapaz, esse cabelo branco aí vaza. Ele falou, rapaz, tá aqui. São mudanças que vão vindo, mas a maturidade dos 30, dos 40, dos 200, dos 50, dos 60, a gente já está um pouco absorvendo. Com o tempo a gente vai pegando essa maturidade. Agora imagine aí você conviver com alterações físicas incomuns. Coisas que você não tinha e não via na fase da infância, que na adolescência vem. Mudança da área sexual, a puberdade, alterações no relacionamento interpessoal. Uns se fecham, uns vão para dentro do quarto, uns se trancam. Mudanças nos valores, na moral, nas crenças religiosas. O cidadão começa a pensar. É tudo que eu falo para ele que ele acredita. Ele tem agora como medir valores, como ver se a coisa realmente é assim ou não. Ele tem como ler, tem internet, tem livro. Ele passa a ter uma forma diferenciada de ver as coisas. São mudanças que acontecem na vida do adolescente. Pode mudar para a próxima. Quando pediram ao adolescente que dissessem quais eram as suas verdadeiras preocupações, eles expressaram frustrações que provavelmente ainda existem. Os pais crentes e os líderes da igreja não fazem ideia das imensas pressões e problemas que os adolescentes enfrentam hoje em dia, inclusive as coações em relação às drogas e o sexo. Eu ensino tudo direitinho em casa, mas quando chega na escola, o professor ensina do mesmo jeito? Mas mais além, o coleguinha que está lá, e aí, rapaz? Os papos, dos coleguinhas, será que é o mesmo papo? Quando o assunto é droga, é sexo, eu preciso conversar com o meu adolescente dentro de casa sobre esses assuntos? Tem pai que não conversa, e aí alguém lá fora vai conversar, porque ele está se descobrindo. A efervescência, os hormônios estão à flor da pele, trabalhando como um trem, que vai correndo pelos trilhos. Então a gente precisa antes chamar e orientar. Aparente conformidade aos valores dos adultos e geralmente considera uma prova de maturidade espiritual, quando na verdade pode ser apenas um sinal que o jovem ou adolescente não quer bater de frente com a família fazendo perguntas ou manifestando suas dúvidas. Ou seja, tem adolescente que é fechado. Tem adolescente que não chega para o pai para perguntar algumas coisas. Outros já são mais abertos. Então eu preciso gerar confiança no meu filho, a ponto de que ele se abra para mim, que ele converse comigo, que ele tenha em mim não apenas um pai carrasco, ou um provedor que coloca o pão dentro de casa todos os dias, mas que ele tenha em mim também um amigo. Os pais cristãos não ajudam os filhos a ter uma atitude sadia e realística em relação ao sexo. Você vê um adolescente chegar para você e perguntar sobre o sexo, você fala, meu Deus do céu, olha a cabeça desse menino. Olha o que esse menino está perguntando. Mas a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar com os nossos filhos. Os adultos não demonstram confiança nos adolescentes, pois não deixam que eles assumam responsabilidades reais. Muitas pessoas da igreja não demonstram nenhum interesse por importantes questões econômicas, políticas, sociais e de saúde. Eu louvo a Deus pela Igreja Belém e por essa iniciativa, meus irmãos, de estarmos aqui nesta manhã falando sobre esse assunto, esclarecendo, trazendo à tona, tratando os adolescentes, mas também tratando os adultos, porque se falar só para o adolescente, não chega até o adulto, se falar só até o adulto, não chega o adolescente. O trabalho é justamente esse: educar, ensinar, mostrar que realmente as distorções, as disparidades são grandes, mas que há uma convergência em Cristo. Muitas vezes existe uma disparidade entre as respostas ensaiadas e a realidade da vida diária dos cristãos mais velhos. Vamos para o próximo. A caminhada em direção à independência do adolescente, adquirindo habilidades e construindo autoestima, as preocupações do futuro que eu já falei. Problemas na adolescência. Muitos adolescentes guardam os problemas para si. Alguns adolescentes lutam sozinhos com as suas dificuldades. E esses problemas que podem surgir encontram-se solidão, fantasias, alienação,
Outro dia, teve um adolescente lá na igreja que a gente recebeu uma missionária, e essa missionária, ela foi satanista. E dentro do tema que ela estava falando, ela falou sobre o ocultismo, ela falou assim, irmãos, tinha uma época que eu saía, ela disse que chegou a um nível tão alto lá do satanismo, que ela às vezes sumia, assim, estava aqui e o pacto que ela fez com o diabo era tão grande que desaparecia. E nas experiências ela conta que um dia chegou na casa de uma mulher para pegar uma roupa, para fazer uma macumba, um negócio lá, e disse que tinha um rapazinho, um adolescente, mas era crente. E disse que a mulher não conseguiu ver, o cachorro latiu para ela, mas o menino falou assim, ô mãe, quem é essa senhora negra que está aqui? A mãe falou, oxe, esse menino depois que está crente, está vendo coisa, está atrás de coisa. Que mulher, rapaz? Tem mulher nenhuma aqui não? Aí ele tem, eu estou vendo uma senhora aqui dentro de casa e tal. E ela falou que aquele menino conseguiu vê-la e tal. E ela contou muitas experiências. Eu esqueci o nome dela agora, ela é do Rio de Janeiro e tal. Mas muitas experiências mesmo. Quando a gente ouve um testemunho como esse, nós crentes, adultos, na nossa cabeça processa da seguinte forma, olha, Deus tem a capacidade de tirar o homem do laço do pecado, da podridão, do largo de lama de pecado e trazer para a luz e mudar a realidade da pessoa. Amém. Mas o adolescente que ouve esse testemunho, teve um adolescente nosso, sabe o que ele fez? Depois que ele ouviu isso, ele foi para a internet pesquisar como é que fazia essas coisas. Gerou no coração, olha que diabo terrível, né? Gerou no coração do adolescente o desejo de também fazer aquilo que a mulher fazia. O crente, o adulto, processa de um jeito, o adolescente processa de outro. E aquele camarada começou a pesquisar essas coisas. Na escola ele encontrou apoio em outras pessoas que estavam também fazendo isso. Um dia aqui na escola Fernando Barreto, eu trabalhava na 93 nessa época, e teve um problema lá numa sala que o pessoal fez uma brincadeira de adolescente, começaram a invocar espíritos, e todo mundo que estava na sala ficou endemoniado. Foi o pastor Hamilton, da igreja Lírio dos Vales, e eu estava como repórter. Mas quando eu vi o negócio lá, eu falei, agora aqui quem está não é o repórter, mas não é o pastor, deixa eu entrar aí. E eu entrei lá e a gente foi orar e tal, expulsando demônio, e uma situação que eu nunca vi na minha vida. Numa sala, uma brincadeira de adolescente, botaram um negócio lá e tal, uma experiência que eles buscam na internet e começaram a fazer aquilo, e invocar espíritos e tal, e teve uma possessão assim da sala toda, nunca vi um negócio daquele. Porque a cabeça do adolescente processa de forma diferente, né? A cabeça do adolescente processa de forma diferente. Eu falei de solidão, falei de fantasia, falei de alienação, distanciamento dos amigos, apatia, abandono de interesse, de atividades, né? De fato um permanente tumulto interior que pode manifestar através de doenças psicossomáticas, aparecendo coisa pelo corpo, ansiedade, fracasso escolar, distúrbios emocionais ou comportamentos mais sérios. Irritabilidade, depressão persistente, crises de mau humor, momentos em que o jovem fica calado e pelos cantos. Próximo. Isso, a interiorização dos problemas. Agora, a exteriorizando os problemas. Os adolescentes geralmente exteriorizam seus problemas através de ações socialmente impróprias que têm o objetivo de resistir aos pais e demonstrar independência. Porque o adolescente faz tudo errado, a gente manda fazer certo, orienta, e ele faz errado. Porque dentro dele tem essa vontade, essa máxima, de resistir aos pais, de demonstrar força. Não, agora eu sou uma mente pensante aqui dentro da minha casa, eu também tenho minha opinião, não é assim não. Todo mundo gosta de Coca-Cola, eu quero tomar uma Fanta, eu quero tomar um Sprite. É diferente. O adolescente começa a se sobrepor, exteriorizando os seus problemas através de ações, muitas vezes, involuntárias. Não é que faz, tem gente que faz para pirraçar mesmo, né? Mas tem gente que faz sem querer. Exteriorizando esses problemas. No mundo, eles bebem, usam drogas, mentem, roubam, cometem crimes, andam em gangues, outras formas de delinquência, rebeldia, dão a um adolescente uma sensação de poder e de independência.
Além disso, proporcionam também um meio de desafiar a autoridade, de chamar a atenção, de conquistar a aceitação dos amigos, e a maioria dos quais também pode expressar os seus problemas e sensações semelhantes. O pastor um dia pregava na igreja nossa e falava assim: você já percebeu que o filho, quando é rebelde, o filho, quando é desobediente, o pai parece que ama mais, parece que dá mais atenção? Mensagem de domingo na igreja. Foi segunda-feira, um menininho da igreja de 7, 8 anos, começou a aprontar. A mãe falou: esse menino não é assim. O que esse menino está aprontando? E terça-feira o menino apronta, e quarta-feira o menino apronta. Ô menino, vem cá. Tu está estranho, desde segunda-feira, o que foi que aconteceu? Ele falou: não, o pastor falou que quando o menino apronta, o pai dá mais atenção, dá mais amor para ele e tal. Então, eu resolvi agora ir por essa linha. A mãe chamou ele na... chamou ele na chincha e arrumou a situação. Mas processa de forma diferente. Às vezes a criança está fazendo alguma coisa para chamar a sua atenção. Você já viu aquele menino hiperativo que vai lá, que corre, que vem cá, que não sei o quê? O adolescente é a mesma coisa. Eles fazem isso, né? Fazem isso no intuito de chamar a atenção. Outra coisa, o aumento do número de ocorrências de gravidez entre adolescentes tornou-se um grande problema nacional. Os pais de adolescentes têm menor grau de instrução, ganham menos, têm empregos com menor prestígio, sentem menor satisfação no trabalho e apresentam uma taxa maior de divórcios e de novos casamentos. Os filhos de pais adolescentes apresentam níveis mais baixos de desenvolvimento cognitivo, de rendimento escolar, de desenvolvimento emocional e de habilidades sociais. Há um sério risco de pais adolescentes fracassarem na criação dos seus filhos. A ilustração aí, naquela ilustração, uma moça com teste de gravidez e o carinha com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Agora é interessante porque a gente, como pai, a gente quer quebrar a casquinha do ovo e quer botar o menino para fora do ovo. E na verdade todo mundo sabe que um pintinho para nascer ele tem que esforçar-se para quebrar a casca do ovo. Se um observador compreensivo quiser ajudar quebrando a casca, né? E a avezinha vai saindo depressa, não passa pela experiência do esforço pessoal, nem adquire força necessária para enfrentar as dificuldades da vida, é prejuízo. Tem coisas na vida dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos, que a gente precisa, como exemplo disso, de um pintinho que sai de dentro do ovo, a gente precisa deixar na fase certa, no tempo certo, para que eles se esforcem, para que eles aprendam. A gente quer fazer tudo. Tem mãe que é assim, né? O filho, ela faz o prato, coloca na mesa. Ela quer escovar o dente do menino até o menino ficar adulto. Vem cá, menino, deixa eu ver se teu dente está bem escovadinho. E não é assim, tem as fases, e a gente precisa respeitar essas fases. Conclusão sobre a adolescência. Pouco antes de subir aos céus, já estou terminando. Jesus disse aos seus seguidores que eles teriam uma tarefa básica para completar durante a sua ausência. Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Essas foram as palavras de Jesus, ou seja, Jesus, ele disse aos seus seguidores que eles teriam uma tarefa para completar durante sua ausência, fazer discípulo. Onde isso poderia ser feito de maneira mais adequada do que em casa? Não existe outro lugar para se fazer discípulo senão dentro da nossa casa. Há um erro muito grande em nós, a gente quer conquistar o mundo para Jesus. A gente quer pregar para todo o universo, ir na África, na Ásia, nos Estados Unidos. Mas a gente muitas vezes desconsidera o nosso ambiente familiar. A gente não ganha a confiança dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. À medida em que as crianças crescem, os pais devem fazer o quê? Substituir a disciplina pelo discipulado, ensinando através da palavra e do exemplo de como seguir a Jesus Cristo. Os adolescentes já estão grandes demais para surras, mas são bem maduros para reagir positivamente diante de recursos como a lógica, a persuasão, a justiça, o interesse, o esforço positivo, o amor e o que eu disse no início, o exemplo paterno
e também o poder da oração. A oração, ela deve ser o nosso primeiro e o nosso último recurso. Antes de tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, as vossas orações. Antes de tudo, a oração. A tarefa dos pais e conselheiros não é tentar enfiar os adolescentes à força dentro de uma forma, mas sim ajudá-los a crescer até alcançar a maturidade cristã. Poucas tarefas poderiam ser mais importantes, desafiadoras e de maior senso do que de realizar esta. A última. Agora terminou, meus irmãos. Eu faço menção do texto de Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Passa só mais 2 slides aí, mais um. No final eu vou apresentar o meu CD. Esse CD de Salmos, nós apresentamos lá no evento dos casais, e na verdade a gente não deixou claro, bem claro, qual é o objetivo desse CD. Todo mundo tem um sonho de ter uma casa própria, de morar naquilo que é seu. Eu, pelos 7, 10, 12 anos da minha vida, eu moro pagando aluguel, e realmente é terrível. Não tem expressão maior do que essa, porque você paga um, você já está devendo o outro. E há muito tempo a gente vinha orando para conseguir a casa própria, para conquistar essa casa própria. Compramos um terreno, foi um primeiro passo, há uns 3, 4 anos atrás, e agora vem o processo de construção, que é o mais difícil, né? Quando você compra o terreno, você já está com o caminho andado, mas você não sabe que é o iniciozinho do caminho mesmo. E aí nós compramos esse terreno, e quando foi agora, Deus recolheu a minha sogra e deixou um recurso para minha esposa. E com esse recurso a gente começou a construir. Mas só que dá para começar, mas não dá para terminar. Eu falei, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer para terminar essa construção? Deus me deu essa ideia de fazer esse CD de Salmos como forma de angariar recursos para dar continuidade à construção. E quem constrói sabe que é difícil, né? É muito difícil construir. É um desafio, mas pela fé a gente consegue as coisas. E eu creio que também esse intento que está no nosso coração e que Deus colocou e vimos orando, é fruto de oração, e já está acontecendo a construção, e eu creio que é permissão de Deus, e Deus vai, Ele chamou, Ele vai garantir. E esse CD é justamente como uma forma de você estar nos abençoando a ajudar nessa construção. Então eu trouxe alguns poucos CDs ali, eu devo ter uns 500 CDs ali no carro. Então se você quiser nos ajudar, tá bom? Adquirindo um, só custa R$10, e você vai estar, pastor, eu não tenho um toca-CD em casa, não tem problema. Pastor, eu não tenho nem som em casa, não tem problema, o objetivo não é você ouvir, o objetivo é você me ajudar. Ouvir uma consequência da sua compra, depois você vai no carro do vizinho, na casa do vizinho, ouve com ele. São salmos, 30 salmos e um louvor, e eu espero que essa palavra de hoje, é só para finalizar falando do CD, mas o objetivo de estarmos aqui não é vender CD, deixar claro isso. O objetivo de estarmos aqui é sermos instrumentos de Deus, e esperamos ter sido esse instrumento de Deus para falar aos nossos corações. Eu quero orar por você nesse instante. Feche seus olhos. Pai, nós pregamos a Tua palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz, e nós cremos na eficácia da Tua palavra. Tua palavra é real, é verdadeira. Que o Senhor possa, Deus, provocar mudanças no nosso coração. Que o Senhor possa, através desse ensinamento nesta manhã, chocar muitas vezes e de encontro a realidades e conceitos que nós temos dentro de nós, mas que muitas vezes, Senhor, vai de encontro à Tua palavra, é contrária à Tua palavra, mas que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a tomarmos essa palavra como verdade, a amarmos o Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com a nossa alma, com toda a nossa força, e que possamos, ó Deus, incutir nos nossos filhos, falar para eles assentado em nossa casa, no caminho, ao deitarmos, ao levantarmos, Senhor, todos os momentos sejam úteis para que o ensinamento do Senhor possa ser passado aos nossos filhos. Abençoa, Senhor, esses adolescentes da Igreja Belém. Abençoa os adolescentes da cidade de Jiquié. Abençoa os adolescentes crentes, que eles possam ser influenciadores nesta geração para alcançar outras pessoas. Que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja estendida sobre eles, dando mais da Tua graça e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pastor Val.